Pessoal, 17h10. Vamos lá então. Bom, primeiro, boa tarde aí para todos vocês. Deixa eu fazer até bonito para o Douglas, para ele poder editar e cortar bonitinho isso aí. Vamos lá então, pessoal. Boa tarde para vocês. Vamos dar sequência nos módulos 1 e 2 que a gente fez na semana passada. Na semana passada, eu fiz questão de passar para vocês que a palavra surpreender um juiz na apresentação verbal é o que tem mais importante, né? Então, a ideia de vocês fazerem uma apresentação técnica, ela pode sim e é válida. E nós vimos até um exemplo de uma apresentação extremamente técnica, que foi aquela apresentação da Alemanha que nós discutimos, mas é arriscado, porque vocês viram naquele vídeo que a gente falou dele na semana passada, que ele foi muito bem feito, a apresentação foi perfeita, tá? Mas foi uma apresentação 100% técnica. A segunda apresentação, que foi a da Romênia, ela foi uma apresentação toda, né, vamos dizer assim, cenográfica, né, teatral, e tirou menos nota do que a apresentação da Alemanha. Então, também não significa dizer que fazer algo de diferente vai gerar nota. O que vai gerar nota é justamente fazer algo bem feito e fazer algo em cima da ficha de avaliação. Então, eu diria para vocês que hoje é o dia de vocês anotarem tudo que eu falar e, principalmente, perguntar. Eu vou deixar aqui as mensagens da chamada aqui, o chat vai estar aberto aqui do meu lado aqui, porque vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem. Eu até prefiro que seja assim. Então, eu prefiro que vocês façam a pergunta no momento que ela apareceu e a gente já discute ela, tá? Porque hoje é mais importante ainda ser um bate-papo hoje com vocês, porque hoje eu vou falar especificamente com vocês de como a gente faz a nota. Nós vamos falar ponto por ponto, quesito por quesito, da ficha de avaliação de vocês, e nós vamos falar como um juiz pensa na hora que ele vai dar essa nota para vocês. Beleza? Respondam para mim, como eu disse lá atrás, antes da gente começar, eu estou num local bem distante de tudo aqui. Áudio tá bom? Vídeo tá bom? Só dá um ok aí. Porque vocês estão com o microfone fechado e imagem fechada, então eu não vejo ninguém. Sim, tudo ok. Beleza. Então, aparecendo qualquer coisa aí, vocês falaram que o sinal ficou ruim, cortou, vocês me avisam, tá? Porque daí eu volto um trecho, tá? Pode ser que oscile, porque eu estou usando uma antena da Starlink para fazer esse sinal com vocês, tá? E como a gente sabe bem, é tudo novo, né? O Elon Musk acabou de mandar isso pra gente, tá? Então vamos lá. Galera, primeiro, acho que todo mundo já viu a ficha de avaliação, correto? A ficha de avaliação de apresentação verbal. A ficha de avaliação da apresentação verbal ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, que é a técnica de apresentação, a segunda parte, que é a composição, e a terceira parte, que é o conteúdo. Tá? Então, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, que é a técnica de apresentação, ela vale 60 pontos, né? Dividida em 3 de 20. Nós vamos falar de cada um deles. A segunda parte, que é a composição, ela tem 40 pontos, divididos em 2 de 20. E a terceira parte, que é o conteúdo, ela tem 60 pontos, divididos em 3 de 20. Ou seja, um total de 160 pontos. Vocês sabem bem que 160 pontos é muita coisa para um campeonato. Vocês sabem bem que pelas últimas finais, 5 pontos é muita coisa. Vocês viram que as últimas finais, 5, 10, 15 pontos definiram posições, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá? Então, vamos ver exatamente para não perder isso, porque você perde 2 pontos de 20 de cada um desses itens aqui, isso muda a sua posição. Tá? Então, é justamente isso que eu estou querendo, vamos dizer assim, refinar com vocês. Vocês estão entendendo? Vocês chegaram num patamar de que tá todo mundo indo tão bem que a gente precisa agora fazer
vamos dizer assim, essa sintonia fina para vocês saltarem, entenderam? Aqueles saltos grandes de subir, vamos dizer assim, de chegar próximo do primeiro, vocês fizeram muito bem nos últimos anos. A gente percebeu isso. A gente conversou, principalmente os juízes, com os técnicos e até vocês, competidores. Vocês sabem que a gente tem uma abertura muito grande para ficar batendo um papo com vocês ali, né, no intervalo de um julgamento ou outro, e a gente fala isso para vocês, que nós vimos um crescimento muito grande de vocês. Só que agora são aqueles detalhes que vão fazer vocês saltarem de posição. E é isso que eu quero falar com vocês, certo? Então vamos lá. Pensa comigo de novo. São 3 partes que eu falei para vocês, tá? A primeira parte, técnica de apresentação, a segunda, composição e a terceira, conteúdo. Lá na técnica de apresentação são 3 itens. Primeiro item, ajudas visuais, certo? Ali no primeiro item, ajudas visuais, o que a gente entende como ajudas visuais, tá? Ajudas visuais, eu diria para vocês que é um dos itens, não, assim, não existe o mais importante, mas ajudas visuais, ele preenche não só o item ajudas visuais, mas ele preenche itens que são itens, outros itens. Então, assim, você tem que engajar o juiz na apresentação, nós vamos falar disso. Você concorda comigo que uma ajuda visual bem feita vai engajar um juiz? Então você não ganha nota só na ajuda visual, você ganha nota no engajamento. Uma ajuda visual, às vezes, faz você ganhar tempo, faz você otimizar o seu tempo, faz você pegar esse tempo que você teve de X minutos e fazer esse tempo valer a pena para o juiz que está te assistindo. E gestão de tempo também é nota. Então, é isso que eu estou querendo dizer com a ajuda visual. A ajuda visual vai fazer você alavancar a nota não só nela, mas nas outras áreas. Agora, o que eu entendo, né? O que eu entendo de ajudas visuais? Vamos lá, o que os juízes entendem, o que eu quero passar para vocês. Você fazer uma apresentação, né? Lembra comigo que vai de 0 a 20. Você fazer uma apresentação sem nenhuma ajuda visual, só uma apresentação verbal, vamos dizer assim, você não vai sair de 1, 2 pontos. Como assim, Leandro? Quer dizer que se a gente chegar e só falar, a gente vai perder aí quase 20 pontos? Sim, porque a ajuda visual faz parte da apresentação verbal, está na ficha de avaliação. Então, Leandro, mas só que aquele grupo fez a apresentação verbal e eles só falaram. Não. Aqui do lado deles apareciam tabelas, apareciam gráficos, eles estavam uniformizados, eles estavam, entre aspas, maquiados, eles estavam com o cabelo arrumado. Então, tudo isso faz parte da ajuda visual. Então, vamos complementar, então, o que pode aumentar minha nota? Quando eu faço uma apresentação verbal, só verbal, não tenho nenhuma ajuda visual, mas os integrantes já estão uniformizados, por exemplo, de 1, 2 pontos eu salto para 3, 4. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio que eu quero fazer com vocês? Eu estou saindo do 0 pontos e quero chegar no 20. Entenderam isso? Eu vou gastar mais tempo no primeiro, tá? Para fazer isso com vocês e depois nos outros nós vamos mais rápido, tá? Então, cheguei na sala de apresentação verbal e só falei, eu só falei. Eu vou ganhar 1, 2 pontos. Mas eu falei e eu estava uniformizado. Tava legal, tava um uniforme bonito, né? Camiseta, calça, o sapato. Mas, Leandro, os sapatos têm que ser igual de todo mundo? Não. Mas eu acho que existem coisas que dá para fazer. Se todo mundo for com sapato escuro, se todo mundo for com sapato claro. Vocês conseguiram entender isso para mim? Você não precisa obrigatoriamente estarem com sapato da mesma marca, só o número, né? Diferente de um para o outro. Mas, poxa, se todo mundo for, né, com sapato preto, às vezes, com todo mundo com sapato claro, isso muda, tá? Então, estar uniformizado já vai aumentar a sua nota um pouquinho mais. O que mais que dá para a gente colocar? O uso de uma ferramenta de apresentação, né? Por exemplo, um PowerPoint, um Canva. Isso você vai saltar mais um pouquinho. Você vai ganhar mais 1 ou 2 pontos para frente.
Se essa apresentação estiver mais concatenada, ela estiver mais ligada à identidade visual da escuderia, ao invés de ganhar 5, 6 pontos, você já passa a ganhar 7, 8, 9 pontos. Vocês estão entendendo isso? Então, ó, vamos de novo. Só falei 2 pontos. Eu falei, mas nós estávamos uniformizados, nós estávamos bem vestidos, cabelo arrumado, né? As meninas fizeram uma maquiagem leve, né? Os rapazes não estão com aquela cara branca, pálida de nervosismo, tá? Então, 3, 4 pontos. Aí eu usei uma ferramenta, um PowerPoint, um Canva, alguma coisa desse tipo, 5, 6 pontos. Esse PowerPoint, esse Canva, ele estava ligado à identidade visual da escuderia, ou seja, a escuderia tem as cores, sei lá, uma cor X, Y, e o slide também estava nessa cor X, Y, estava bem ligado. Show de bola. 7, 8, 9 pontos vai chegar. Pô, chegar a 10, 11 pontos. Um uso equilibrado de textos e figuras, fotos, vídeos na apresentação. Então, se eu colocar só escrita nessa apresentação, você fica aí, 7, 8, 9. Agora, se eu colocar menos texto, você entendeu? Coloca menos texto. Porque, gente, vamos ser bem sinceros. Você concorda comigo que você tira 100% a vontade do juiz de prestar atenção em você se você colocar um texto no slide? Tá? Eu acho assim, eu nem deveria estar falando isso para vocês, porque isso eu acho que vocês já escutam dos professores na escola, acho não, tenho certeza. Vocês escutam isso dos professores, e quando vocês muitas vezes vão assistir uma palestra, uma apresentação, e você vê um texto no slide, você tira a vontade, você tira o foco de quem está falando. O slide é para ilustrar, ele é uma ajuda visual, e não uma leitura. Vocês estão entendendo? Se for uma leitura, você dá uma folha para cada juiz e fala para ler junto. Então não bate essa coisa de deixar texto em slide, tá? O texto em slide serve se você quiser ler um texto com o juiz. Mas para apresentação verbal não encaixa muito isso. Eu já usei texto em slide, tá? Mas por quê? Porque eu queria ler um texto, eu queria ler um trecho de uma poesia, queria ler um trecho de um livro, tá? Então eu li aquele texto, porque eu não decorei o texto, certo? Então eu deixei o texto ali. Agora, eu li aquele texto, mas depois eu explicava aquele texto. Vocês estão entendendo isso? Ele era, vamos dizer assim, um apoio para mim. Ele não era a parte importante, ele era um apoio para eu poder usar, certo? O que eu dou de dica? Muitas figuras, muitas fotos, vídeos, só que lembra de vídeo, né? Eu estava conversando com um youtuber famoso aí do YouTube Educação, né? O YouTube Edu, era um professor de física, por sinal o canal dele é um dos maiores, e ele me explicando alguns detalhes de vídeos. Ele falando, por exemplo, que um vídeo de 6 segundos hoje é suficiente para engajar uma pessoa. O vídeo passou para 40 segundos, já não assistem mais. Então ele falou assim, hoje eu prefiro fazer uns videozinhos de 6, 10 segundos e jogar esse videozinho com super dicas do que fazer um vídeo de 40 segundos, um vídeo de 2 minutos. E não é verdade isso? Quando a gente abre o WhatsApp, principalmente nos grupos aí, e a gente vê um vídeo lá que tem 1 minuto, a gente não assiste. Mas se o vídeo tem 10 segundos, a gente assiste. E 10 segundos, vocês concordam comigo, que cabe numa apresentação verbal. Cabe um videozinho de 10 segundos, de 15 segundos, até de 20 segundos. Então, se você quiser usar, dá para colocar, tá? Então, eu colocaria isso aí já. Então, uma apresentação ligada com a identidade visual da escuderia, 7, 8, 9. Agora, quando eu coloco um uso equilibrado de textos, de figuras, fotos, vídeos na apresentação, eu já salto para 10, 11. Certo? Vocês estão vendo que eu já estou chegando na metade da nota. Leandro do céu, como é que você me fala um negócio desse? Tudo isso aí, metade da nota? Sim. Vocês sabem que o F1 em Schools a gente não promete nada fácil, mas com certeza a gente promete algo espetacular na final, né? Então, só falar, mas estar uniformizado, estar bem apresentado, falar, estar bem apresentado,
usar um slide, um PowerPoint, um Canva. Esse PowerPoint, esse Canva estar ligado a uma identidade visual da escuderia. Esses slides tendo um uso de texto equilibrado, figuras, fotos, vídeos, eu chego já na metade, até um pouco mais da metade da nota. Agora, como é que eu chego no alto? Agora vamos nos últimos 3 ali, né? Os 3 espaços do pódio, vamos dizer assim, tá? Como é que eu chego no terceiro lugar? Bom, você faz tudo isso e para chegar num terceiro lugar, uma ferramenta de apresentação com qualidade profissional, tá? Mencionando todos os itens que eu já falei para vocês. Então, vocês viram aquele vídeo que eles fizeram, aqueles gráficos. Lembra que eu falei na semana passada, que eu falei assim, gente, olha essa tabela, olha esse gráfico, a qualidade disso. Pô, Leandro, dá trabalho para fazer isso. Posso ser bem sincero? Um final de semana bem feito, você aprende a fazer umas tabelinhas legais, um vídeo legal, um PowerPoint legal, dá para aprender, tá? E eu vou falar para vocês por quê. Vocês são muito mais inteligentes, vocês são muito mais rápidos do que eu. Eu sou de uma geração. Não sou não. Eu tenho a mesma idade que vocês, eu sou jovem. Mas vamos falar dos mais velhos, né? Vamos falar do Fred, vamos falar né, da Dani, vamos falar do Valdemar, do Douglas. Eles são de uma geração que não tinha internet, que não tinha todas essas ferramentas que vocês têm hoje. Eu, por exemplo, eu uso o PowerPoint, né? Vocês usam o Canva, que é muito mais bonito, né? Leandro, por que você não usa o Canva? Porque eu vou ter que aprender a mexer em tudo aquilo. Mas como eu já aprendi a mexer muito bem no PowerPoint, com finais e finais de semana mexendo, eu peguei e comecei, eu uso ele. Mas os recursos que o Canva faz, tem coisa, pô, é muito mais bonitinho, muito mais interativo, tá? O PowerPoint, ele é seco, para quem não sabe mexer em todos os recursos que ele tem. Então, é, essa qualidade profissional muda muito. E eu só estou dando exemplo de 2. Vocês devem ter outros milhões de exemplos aí. Estou falando milhões, claro que não são tantos assim, mas vocês têm muitos outros exemplos que vocês podem usar, tá? Vocês sabem editar vídeo. Poxa, já vi vocês mexendo, vocês editam uma apresentação no celular. Eu não sei fazer isso, tá? Então, façam bem feito, façam profissional. Então, se você fizer tudo aquilo que eu falei lá atrás, e você colocar um, uma apresentação mais profissional, você chega num terceiro lugar facilmente, tá? Uma nota de terceiro lugar facilmente. Agora, isso para ajudas visuais. Agora eu quero chegar num segundo lugar. O que é o segundo lugar? Além de tudo isso e além dessa qualidade profissional, a sincronização dessa apresentação verbal com uma ferramenta de apresentação. Ou seja, não, foi da semana passada isso. Vocês lembram quando o Valdemar citou uma escuderia que eles apresentaram sem apertar? Era um vídeo a apresentação deles. Os slides que estavam aqui atrás eram um vídeo. E eles foram falando, 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 e aquilo foi mudando sem que eles apertassem. Vocês têm noção do que é isso? Tipo, pra gente juiz ver um negócio desse, a gente bate palma. A gente bate palma, porque é bem feito. É muito bem feito. Que isso precisa de treino, tá? A gente sabe que isso não foi feito no hotel na noite anterior. Não tem como. A gente vê que terminou muito antes toda a criação da escuderia e foi-se usados as semanas que antecedem a competição para poder fazer essas apresentações. Então, assim, estive, fiz tudo aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Coloquei uma qualidade profissional, terceira posição em ajudas visuais. Coloquei tudo isso sincronizado, tipo, bateu perfeito o que eu tô falando com o que está aparecendo aqui atrás.
E dá para fazer passando também no slide. Quantas escuderias eu já não falei? Gente, sabe onde vocês erraram? Vocês não trouxeram um passador de slide. Por quê? Desculpa a tosse, porque também tá bem quente no Rio de Janeiro, essa semana toda que eu tô aqui, e água gelada, e calor, e ar-condicionado meio que acabou comigo. Voltando e concentrando de novo. Então, eu falei muito isso para a escuderia. O passador de slides, porque, gente, não é legal essa coisa de próximo, aperta aí para mim. Ah, vai aí, aperta a setinha para frente. Não fica legal. Não fica legal numa apresentação, tá? Poxa, eu sempre falo que eu tenho orgulho, né? Apesar que não estou em sala de aula já há alguns anos, mas sempre tenho muito orgulho de falar que sou professor. E sempre quando posso eu vou numa sala de aula. Eu sempre estou com o meu controle passador de slides. Porque eu posso andar entre os alunos, eu posso tirar dúvida, eu posso fazer pergunta, eu posso voltar rapidinho, e o passador fica ali na minha mão, e o aluno vai se envolvendo, ele nem percebe que eu estou passando os slides. Entenderam? A história fica mais bonita, a história fica envolvente. Eu deixo um engajamento do meu espectador. Entenderam? E vocês estão vendo que eu falei tudo isso e não é para a primeira posição, né? Vamos para a primeira posição, então? Primeira posição. Inovação. Você mostrar uma inovação. Ô, Leandro, mas o que é inovação? Que não apareceu. Se você tiver uma inovação, tá? E eu diria até que muitas vezes, né? Vamos pensar no Silvio Santos, né? Ele sempre traz algo, né? A vida inteira no SBT, sempre trouxe algo é, das viagens dele que ele fazia. Ele ia para os Estados Unidos, trazia alguma coisa, assistia alguma coisa na TV lá fora, ele trazia para o SBT, né? Trazia algumas coisas do México. Então, se no Brasil é novo, é inovação. Então, às vezes você acaba pegando alguma coisa de uma escuderia de outro país e aplica aqui. Às vezes você inventa alguma coisa e aplica. Então, inovação. Então, vocês viram que não é algo simples, porque é para ser o primeiro. Para ser o primeiro, você tem que ter algo de diferente. Então, por isso que a palavra inovação encaixa para o primeiro lugar. Quem faz tudo a mesma coisa, quem faz tudo igual, a vaga de primeiro. Vocês estão entendendo? Todo mundo fez igual, eu não tenho primeiro. Agora, se um fez um negócio diferente, ele fez, mostrou uma inovação, ele é o primeiro. Tá? Então, essa palavra é chave. Tá? Vou até usar uma frase aqui com vocês, tá? Que é do nosso astronauta, né? Do astronauta brasileiro. Né? Na verdade, essa frase não é dele, essa frase é da mãe dele. A mãe dele falou um dia para ele, na adolescência, essa frase: estude, trabalhe, persista. Isso faz parte. Estudar, trabalhar e persistir. E façam mais do que esperam de você. E se façam mais do que esperam de você, é justamente isso que te leva no primeiro lugar. Então, essa inovação é o façam mais do que esperam de você, certo? Outra palavra que encaixa para ser um primeiro lugar: originalidade. Ser original, ser algo só seu, uma característica sua, uma característica que você já fez em outros anos e você fez de novo. Isso pode acontecer, tá? Mas ser original é espetacular ser original, tá? Uma marquinha sua, uma marquinha da escuderia, aquela coisa que a gente sempre está esperando. Quer ver que eu vou dar exemplos para vocês? E eu vou dar dois exemplos que encaixam muito, né? Apesar que eu sou muito eclético em música, mas quando me pergunta qual a música que eu coloco se eu tô sozinho para escutar, eu gosto de rock. Eu sou pirado em rock. Uh, e uma das bandas que eu gosto bastante é o Iron Maiden. E acho que para quem gosta de rock e gosta de Iron Maiden, já vai entender o que eu tô falando. Eles têm vamos dizer, um mascote na banda, que é o Ed, que é um boneco gigantesco que entra no palco em todos os shows. Em todos os shows, o Ed entra no palco. E o vocalista da banda e os músicos da banda interagem com esse mascote, com esse boneco gigantesco.
tá? A pergunta é bem simples para vocês. A gente já não está esperando o boneco? Já. Para quem gosta do show, né? Já fui no show, já fui no Rock in Rio, já assisti o show deles fora do Rock in Rio. A gente está esperando o boneco aparecer. Mas isso é original do Iron Maiden. A gente sabe que vai ter, mas a gente quer a gente quer ver de novo, tá? Quer ver um outro exemplo? Isso até é engraçado, porque eu escutei isso uma vez na Multishow. A Multishow tava falando assim: o Ed é o Garrincha no Iron Maiden. Por que o Garrincha? Para quem gosta de futebol, né? A gente teve na Copa de 62, é isso? Né? O Garrincha que deu o show. Ah, ele era um ponta, né? Jogava na lateral ali mais na frente, quando ainda existia o ponta. Ele dava aqueles dribles desconcertantes, né? Ele ia sem a bola, voltava sem a bola. Todo mundo já sabia que ele ia fazer aquilo. Mas como é que o zagueiro ainda caía? Porque do nada ele fazia. Entendeu? Aquilo aparecia no meio do jogo. E aquilo envolvia de um jeito a torcida pirava de um jeito naquilo, mas a gente já sabia que ia acontecer. E ele não fazia isso uma vez no jogo. Ele fazia todas que dava, tá? Então, isso tem muito com essa originalidade, tá? Então, era um drible dele. Era um drible dele, tá? Vamos pegar algo mais novo, mais recente, apesar que é mais recente para minha idade, né? Hoje ele é apresentador, comentarista, o Neto, que era do Corinthians. Quando tinha falta no bico da área, na entrada da área, né? E o Neto, pro Neto bater, todo mundo já sabia que ele ia meter no gol e ia ser um golaço. Todo mundo já sabia. Por quê? Porque ele treinou para aquilo. Ele já sabia onde ele ia colocar aquela bola e o goleiro podia tentar chegar, mas não chegava, porque era no ângulo que ela entrava. Ah, mas o goleiro podia já ficar perto daquele ângulo, aí ele colocava no outro. O goleiro tinha que sair correndo para pegar no outro, também não ia pegar. Mas isso é treino. A originalidade, ela não é repetição. Ela não vai ser repetida, porque ela é bonita de ver novamente. Tá? Então você pode repetir algo que você já fez, desde que seja bonito e desde que seja ensaiado. Então vale muito a pena ter essa repetição, essa originalidade. Criatividade, tá tudo junto, né? Com a inovação e com a originalidade, a criatividade, tá? E eu diria que uma ferramenta visual. Pô, como assim uma ferramenta visual? Algo visual, você entendeu? Algo tátil, algo 3D, vamos dizer assim, algo que eu posso pegar. Pô, mas como assim, Leandro? Quer ver uma coisa simples? Simples, simples. Tem um monte de escuderia que não leva o portfólio na apresentação. Vocês poderiam levar o portfólio e deixar em cima da mesa do juiz. Vocês poderiam levar o carro. Vocês podem pegar o carro de vocês e levar na apresentação verbal. Pô, Leandro, mas o carro não tem que levar lá na engenharia? Sim, tenho certeza absoluta. Você tem que levar o carro lá na engenharia, lá não tem nem jeito. Lá você tem que levar o carro, as peças, as partes móveis, você tem que levar tudo. Engenheiro, como é que é? O engenheiro conversa pegando, né? O engenheiro, ele só enxerga se ele pegar na mão, né? Se ele encostar. Mas por que não fazer isso na apresentação verbal, né? Até porque a gente é mais legal que o povo da engenharia. Então, levem coisas. Deixa a sala com coisas. Entendeu? Então, pô, Leandro, fala de novo aí o primeiro lugar. Inovação, originalidade, criatividade. Então, na inovação, algo novo, que ninguém levou. Na originalidade, algo que é seu, né? Algo que marca a escuderia, que você já fez um ano e fez novamente. A criatividade, né? Mostrar algo que você fala assim, nossa, eu nunca parei para pensar nisso, que coisa diferente isso que eles fizeram. Ferramentas visuais, levar coisas mesmo, né, para apresentação verbal. Responde para mim. Eu falei demais. Vocês entenderam como é que a gente faz uma nota de 0 até 20? Eu só falei do item ajudas visuais. Lembra que nós temos 3 partes na ficha de apresentação verbal
A primeira é técnica de apresentação, a segunda é composição e a terceira é conteúdo. Dentro da técnica de apresentação, que vale 60 pontos, eu tenho 20 pontos que são ajudas visuais. Vocês conseguiram enxergar como é que eu saio do zero? Como é que um juiz sai do zero e chega no 20? Responde aí para mim, coloca o microfone, faz pergunta, que agora eu gostaria mesmo de bater papo com vocês um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Se você tiver uma dúvida, agora é a hora. Já vi que Mac One levantou a mão. Vamos lá. Bom, eu acho que ficou bem claro tudo que você apresentou para a gente. Literalmente, a inovação é essencial, né? Mas também a originalidade da equipe. E eu gostei bastante da forma que você abordou, seja o primeiro, segundo e terceiro. Sempre buscar sair do comum, né? Buscar sair, pensar fora da caixinha. Exatamente, essa que é a ideia. Né? Eu quis mostrar para vocês que se vocês fizerem o mínimo, a nota vai ser a mínima. Se vocês fizerem o médio, a nota vai ser o médio. Só que para ser primeiro, segundo, terceiro, tem isso. Você vai somando, 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 até certo ponto você chega a ser o terceiro. Se você fizer mais um pouquinho, você é o segundo. Se você fizer mais um pouquinho, você é o primeiro. Certo? Mais alguém aí quer comentar alguma coisa? Levantou a mão o Pedro Guilherme. Sou eu. Ô, Leandro, uma dúvida que ficou, que eu acabei entrando no meio, né? Quando você fala de inovação e originalidade, tudo isso, por enquanto, tudo relativo aos visuais, né? Não chegou a falar de conteúdo ainda. Ou, Se eu você sei que vai ser analisada a inovação de qualquer jeito no conteúdo, mas essa sua fala específica é mais para relativa ao ajudas visual. visuais. Perfeito. Exatamente. Agora, lá no começo, até Pedro, vi que você entrou depois mesmo, mas lá no começo eu falei que a ajuda visual, ela está linkada no engajamento, Com ela certeza. está linkada na composição, ela está linkada com outros itens que nós vamos falar lá na frente. Então, por que ela é o primeiro item? Porque se é uma apresentação verbal, a ajuda visual com certeza é uma das coisas. Eu não gosto de falar mais importante, mas uma das coisas principais, Uhum. né? Então, dentro da ajuda visual, eu já começo a puxar nota de engajamento, de gestão de tempo, de composição, de conteúdo. Eu já puxo essa nota aí já. Perfeito. De modo geral, é o que a Mac falou, né? Foi uma explicação muito boa mesmo. É isso mesmo que a gente entende que os juízes querem, né? E acho importante as equipes aprenderem com isso também para elevar o nível da competição como um todo. Mas é isso aí. Sim, o nível da competição para eu acho que vocês perceberam, né? Principalmente para quem está há mais tempo, né? A galera que já está há 2, 3 anos, viu que nós juízes, estamos fazendo coisas diferentes. Está rolando, por exemplo, essa capacitação com vocês, porque agora a gente já está na sintonia fina. Vocês saíram, vocês fizeram um salto muito grande nos últimos anos. E agora, para fazer esse salto, todo mundo precisa fazer os pequenos ajustes. Já não tem mais salto, né? Vocês estão no Perfeito. momento de ajustes finos. Agora é detalhe. Um detalhe vai te jogar de primeiro para décimo, porque as escuderias estão num nível altíssimo. Então é engraçado isso, né? Porque a gente vê muito isso. Vamos pegar um exemplo, né? Escola de samba. O cara tira 9,9, ele cai para oitavo. Então, assim, pô, mas 9,9 é uma nota espetacular. Não, mas para a escola de samba lá tem que ser tudo 10. Se não for tudo 10, não vai ser primeiro. Né? Uhum. Então, é esse ponto que a gente está com vocês. A gente está querendo agora os pequenos detalhes para, vamos dizer assim, para a competição ser aquela loucura, né? Eu quero todo mundo lutando pelo primeiro lugar. Eu não quero vocês assim, não, vamos ver quem vai ser os 10 primeiros. Não. Os 30, os 40 podem ser o primeiro. Essa é a ideia que a gente quer. A gente quer essa briga de vocês. A gente quer a diferença de pontos de 1 ponto para cada escuderia. É isso que a gente está querendo. Tá? Perfeito. Mais alguém aí, pessoal? Levanta a mão aí e a gente, né, aproveita para as dúvidas. Mais ninguém? Então eu vou para o próximo item. Lembrando, nosso combinado aí, vocês me perguntem a hora que vocês quiserem, tá? Eu tô falando aqui, não vai quebrar meu raciocínio, tá? Eu me planejei hoje
para poder parar a qualquer momento para tirar as dúvidas de vocês. É só levantar a mão ou já libera o microfone aí que eu escuto, tá bom? Ó, então vamos lá. Lembrando aí que a gente estava dos 3 itens, certo? Dos 3 itens, o primeiro, técnica de apresentação. Na técnica de apresentação eu tenho 3 itens também. O primeiro é ajudas visuais. O segundo é contribuição da equipe, certo? Então, eu vou fazer agora mais rápido. Se vocês acharem que ficou muito rápido, eu vou voltando e no próximo eu faço mais devagar. Tá joia? Vocês viram que eu falei bastante nesse primeiro aí. Então, nesse eu vou tentar, já que vocês pegaram o gancho aí e vocês mentiram para mim falando que ficou claro primeiro, que deu certo, que bom. Eu ainda não estou enferrujado de dar aula. Então, contribuição de equipe, vou fazer um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá. Ó. Contribuição de equipe. Na contribuição de equipe, é claro que eu vou querer saber o quanto o total da equipe participou da apresentação, certo? Por quê? Ah, Leandro, todo mundo tem que participar? Então, não. Mas você está lutando para ser o primeiro. Se você está lutando para ser o primeiro, eu quero ver o time inteiro. Vocês concordam comigo que é coerente o que eu estou cobrando de vocês? Né? Se vocês querem ser o primeiro, eu quero ver o time inteiro participando. Isso é o mínimo que eu posso cobrar de vocês na contribuição de equipe. Então, quando eu estou falando de 2 pontos dos 20, eu estou falando que 1/3 no máximo dos membros da escuderia falaram e ainda foi com uma qualidade baixa. Tá? Então, isso aí praticamente não gerou pontos. Eu estou falando de ponto ali embaixo, 2 pontos. Agora, se esse 1/3 dos membros da escuderia que falou e fez uma qualidade um pouco até aceitável, vamos dizer assim, sobe um pouquinho, vai para 3, 4 pontos. Entenderam? Agora, se ao invés de 1/3 passa a ser metade da escuderia apresentando, já sobe mais um pouco, passa para ser 5, 6 pontos. Agora, se metade desses membros falam já com uma qualidade um pouco melhor, vamos dizer assim, metade falou e ainda falaram melhor, 7, 8, 9 pontos. Vocês estão vendo que é uma média baixa ainda. Por quê? Porque só metade do time falou. Agora, quando eu falo que 2/3, né, vamos dizer assim, um pouco mais, os seus ali 60, 70% da escuderia falou, tá? Mas com baixa qualidade, eu salto para 10, 11. Então isso aí eu estou falando uma apresentação mediana, tá? Não foram todos que falaram. Não vai chegar com uma nota alta. Eu tenho que tirar nota, gente, não tem jeito. Vocês concordam comigo que a competição é acirrada? Eu preciso abaixar a nota em algum lugar, porque senão todo mundo vai ser primeiro. Concorda? Para ser assim, eu adoro a apresentação de vocês, adoro o quanto vocês trabalham. Vocês sabem que eu gosto disso, eu me envolvo com a apresentação de vocês, mas eu preciso fazer a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Então, quando eu vejo que metade da escuderia fala, é uma apresentação mediana, certo? Agora vamos para uma apresentação lá em cima. Vamos falar de uma apresentação em que todos os membros participaram. Vocês entenderam isso? Eu vou descartar que teve membro que ficou quieto ou que praticamente não falou. Eu vou falar de uma apresentação que todos os membros que entraram na sala de apresentação verbal falaram. Terceiro lugar, todos falaram, mas não foi equalizado. O que eu digo quando não foi equalizado? Tá? É quando, vamos pensar numa escuderia com 4 pessoas. Um falou 8 minutos e os outros 3 falaram os outros 2 minutos. Isso não foi equalizado. Eu quero que todos falem igual, entenderam? E vocês lembram da apresentação da semana passada? Tinha um deles que eu até falei. Eu falei assim, olha só como essa pessoa é tímida. Mas o quanto ele se esforçou para falar. Pô, Leandro, como é que eu resolvo isso? Treina. Treina. Apresenta pro pai, pra mãe, pro irmão, pro tio. Aproveita o almoço de domingo. Apresenta.
Vocês concordam comigo, né? E como, né, com quem eu trabalho, né? Vocês sabem que eu trabalho com, né, com pessoas assim que são importantes no país. Eu não, as que eu trabalho, né? Eles falam que não existem essa falsa modéstia. Eu, por exemplo, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de falar com vocês, eu tento explicar do melhor formato possível. Gosto de falar em público, gosto disso. Mas eu sou tímido. E tem gente que dá até risada quando eu falo isso, eu não quero ninguém rindo. Né? Vocês estão com a câmera fechada, com o microfone fechado, então é bom que daí eu não vejo. Mas eu tenho um friozinho na barriga toda vez que eu vou falar. Toda vez que eu vou subir num palco, né? Quando eu tô lá na pista, vocês sabem que eu adoro ir pra pista, né? Depois que acabam as apresentações, eu vou lá pra pista, na final principalmente, né? Para quem já esteve lá na final, alguns de vocês aí já chegaram na final ali do mata-mata. Eu faço questão de estar lá no mata-mata. Sou um dos juízes que gosta de conversar com vocês para tentar acalmar vocês, porque eu sei que é um momento tenso. Mas quando eu tô ali e o Tiepo chega com o microfone, dá um friozinho na barriga. Mas de tanto falar, de tanto estar ali, vou estar lá na próxima, né? Vou estar lá com vocês, eu quero estar nesse momento importante. Eu acabei treinando e me acostumei. Mas, pô, Leandro, então quer dizer que todo mundo tem que falar? Todo mundo tem que participar? Tem. Treina, então. Treina. E para quem tem um pouco mais de timidez, vai ter que apresentar. Leandro, mas e se o juiz perceber que ele é tímido? É uma característica dele. Eu tenho que respeitar. Faz parte. Simples. Não tem discussão. Um juiz tem que aceitar e ponto final. Ele é tímido, faz parte. Mas ele apresentou. Apresentou e bem apresentado. Entenderam isso? Agora, o não apresentar, aí já não tem como. Por quê? Porque faz parte da contribuição da equipe. Então, pro terceiro lugar no quesito, vamos lá? Pro terceiro lugar no quesito técnica de apresentação, contribuição da equipe, que vale 20 pontos desses 60 e 20 pontos dos 160 do total, todos falarem equalizados, todos falarem igualmente, certo? Agora, eu quero ir para o segundo lugar. O que eu preciso? Além de falar equalizado, tá? Todos participaram com essa equalização de um tempo. Me perdoem até. No terceiro lugar, todos falaram equalizado com a importância, certo? Agora, para ir para um segundo lugar, é tanto na importância quanto na gestão do tempo. Ficou claro agora? Às vezes eu não fui muito bem nessa explicação. Então vamos lá. Para o terceiro, todos falaram com a importância. Então, um falou da engenharia, na apresentação verbal, que é até um tema do nosso próximo módulo. O que falar de cada área, tá? Já guarda aí que eu estou dando um spoiler já para a próxima. Mas, o que falou da engenharia, ou um falou da engenharia, tem uma importância, é equalizado isso. Um falou do marketing, um falou do projeto social, o outro falou da gestão de projeto. Todos falaram, mas não se preocupou com o tempo. Agora, para ser o segundo, tá? Todos falaram com a equalização da importância, mas também falaram com a equalização do tempo. Entenderam isso? Então, o projeto social é tão importante quanto a engenharia. Para a gente, na apresentação e verbal, é tão importante quanto. Tá? Mas tem um que tem mais ponto, outro menos ponto. Para a gente, da apresentação verbal, vale tudo igual. Tá? Agora, a pessoa do projeto social falou, pô, importante pra caramba. Do engenharia falou, importante pra caramba. Os dois falaram o mesmo tempo. Isso garante um segundo lugar. Ô, Leandro, vocês medem isso? Sim, a gente mede isso. Tá? Por quê? Porque a gente precisa colocar quem é o primeiro, o segundo e o terceiro. A gente precisa disso. A gente precisa mostrar quem é o primeiro, o segundo e o terceiro para vocês depois na premiação. E são os pequenos detalhes que vão fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. Certo? Ficou claro a diferença do terceiro para o segundo? Ô, Leandro, consegue resumir essa fala do segundo? Tipo, só resumir, assim, só pra organizar minha mente. O terceiro, de novo. Todas as grandes áreas
da escuderia foram apresentadas. Vocês falaram de projeto social, falaram de gestão de projeto, falaram de empreendimento, falaram de engenharia, falaram de, tá bom? Tá certo? Falei todas? Essas 4 aí. Essas 4. Vocês falaram delas. Agora, se vocês falaram das 4 e distribuíram tempos iguais para as 4, isso garante o segundo. Perfeito. Certo? Então, para garantir o terceiro é falar delas. Todas foram faladas. Agora, falar delas igualmente espaçadas, com importância e com tempo, aí garante um segundo lugar. Agora, e para garantir o primeiro lugar? Aí eu diria a interação entre os membros da equipe. Se vocês conseguirem interagir na apresentação, é esse que eu vou dar o primeiro lugar. Né? Vocês viram que eu fui bem prepotente e arrogante com esse que eu vou dar o primeiro lugar. Mas os juízes vão levar em consideração isso. Tá? Cara, é muito legal quando a gente está vendo uma apresentação, que a gente está aqui sentado, e na hora da apresentação, os membros interagem. Do tipo, pô, mas fala aí, explica isso aí. Do nada sai uma pergunta de um para o outro. Tá, você falou isso do projeto social, mas explica isso do projeto social para mim. Vocês entenderam isso? Tipo, isso é espetacular quando acontece. Quando acontece uma interação entre os membros, a gente fala, nossa, eles estão unidos, eles estão alinhados na apresentação. Então, assim, é muito, muito, muito bom ver quando tem essa interação entre os membros da escuderia. E eu diria que isso garante o primeiro lugar, tá? Então, assim, é nota para primeiro lugar, tá? Vocês estão entendendo quando eu falo garante primeiro lugar, né? É nota para ter primeiro lugar. Se você fizer nota para ter primeiro lugar em todos os itens, você vai fazer 160 pontos. Se tiver 10 que fazem 160 pontos, a gente vai para os critérios de desempate para ver quem ganha a apresentação verbal, tá? Mas eu diria isso. Para ser primeiro lugar em contribuição de equipe, é apresentar todos os itens da escuderia com um equilíbrio de gestão de tempo e uma interação entre os membros da escuderia. Alguma dúvida nesse item para a gente ir para o próximo? Pode ir. Ninguém levantou a mão, tá tranquilo. Quando ninguém levanta a mão, significa que eu fui muito bem, porque eu não quero levar em consideração de que vocês não entenderam nada e não conseguem nem formular uma pergunta. Eu posso falar que eu fui muito bem, então? Pode seguir em frente. Pelo menos aqui da minha parte. Se todo mundo entendeu o mesmo que eu, então eu acho que foi uma boa explicação. Então eu vou acreditar que você mentiu junto comigo, então. Então vamos junto. Então vamos lá. Ó, terceiro item, né? Terceiro item da técnica de apresentação. Engajamento, tá? Esse item é o juiz ficou interessado no que eu falei? Por quê? Vocês concordam comigo que os juízes que estão com vocês, né, o nosso chefe, né, o Valdemar Bataglia, ele faz questão de trazer grandes currículos para estar falando com vocês, para serem juízes de vocês. Vocês já viram nas apresentações, né, no currículo de cada juiz, que é uma galera que já tem uma carreira. Então, você engajar uma pessoa que já viu muita coisa, né, que já vivenciou muita coisa, é pesado. Então, no engajamento, tirem mesmo as dúvidas de vocês. Porque não é difícil você engajar um juiz de F1 em schools e de apresentação verbal, porque a gente vai levar em consideração principalmente a idade de vocês, a vivência de vocês, o profissionalismo que vocês já tiveram até hoje. Só que eu diria para vocês que vocês, nesses anos que eu tô de F1 em schools, já faz tempo que eu tô, né? Eu sou um dos mais antigos da F1 em schools. Eu já dei muita risada. Eu já chorei em apresentação verbal, tive que me segurar, né, de ficar meio que fazendo meio assim no canto do olho. Então, assim, eu já fui muito engajado em apresentação. Existem algumas que eu não vou falar porque, né, são escuderias que estão aí disputando e eu não quero, vamos dizer assim, falar que eu estou puxando sardinha para um lado ou para o outro, porque o que a gente mais tem que ser é o mais imparcial, né, possível, o mais neutro possível.
Mas existem coisas que eu já vivi com algumas apresentações que eu falo assim, nossa, eu não vou esquecer nunca isso. E o dia que eu deixar de ser juiz, aí eu conto, né? Mas a gente conversa entre nós, juízes, a gente fala assim, meu, que apresentação que eu acabei de ver ali. Já teve apresentação que eu falei assim, ó, preciso sair para ir ao banheiro. Aí eu saio, vou lá no banheiro, lavo o rosto, tomo uma água e eu volto conversando com o meu juiz parceiro. E eu falo assim, meu, você viu o que eles fizeram? Tipo, você viu? Foi um show. Foi um show aquilo. Tipo, a gente nem discute. Não existe, qual foi a nota? Não, não foi 100%. Não tem o que discutir. Tá? Então, o engajamento do juiz faz levantar a nota em todos os outros quesitos. Por quê? Porque você surpreendeu o juiz. Entendendo? Então, vamos lá para esse engajamento. O que, que eu digo com engajamento? Tá? 1 e 2 de pontos. Não teve nenhuma demonstração de energia durante a apresentação e causou um desinteresse do avaliador. Isso vale 1 ponto, 2 pontos. Demonstrou alguma energia após o avaliador perguntar. Ou seja, o avaliador teve que perguntar. 3, 4 pontos. Demonstrou alguma energia. Tipo, vocês deram alguma energia para o apresentador. 5, 6. Demonstrou alguma energia, tá? Com alguma interação até com os avaliadores. Interagiram um pouquinho com os avaliadores. 7, 8, 9. Demonstrou alguma energia com interação relevante. Já foi uma interação relevante com os avaliadores. 10, 11. Ou seja, é o mínimo. É o mínimo. Mas como vocês não são do mínimo, vocês são do terceiro, segundo e primeiro lugar, então vamos para o terceiro, segundo e primeiro lugar. Terceiro lugar, uma apresentação com uma alta energia. Ou seja, a apresentação, vocês chegaram, vocês mostraram para o que vocês chegaram. Olá, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde. Nós somos a escuderia tal. Nós precisamos de 1 minuto para preparar tudo isso aqui para vocês. A gente pode preparar? Fiquem à vontade. Então vocês já chegaram com uma energia, vocês já chegaram bem, vocês já deixaram o juiz falando assim, legal, os caras são bons. Então, vocês chegaram com uma energia, tiveram essa energia na apresentação, responderam as perguntas. Teve energia na apresentação. Vocês estão entendendo isso, né? É vontade de jogar. Vocês chegaram com vontade de jogar. Isso, para mim, já garante um terceiro lugar. Teve falhas na apresentação. Em engajamento, vocês chegaram no terceiro lugar. E isso vai contribuir em notas para os outros quesitos. Tá? Isso contribui e muito em notas para os outros quesitos. Por quê? Porque a energia aconteceu. Imagina vocês em sala de aula, o professor. O professor pode até errar um exercício. Principalmente a gente que é de exatos, eu sou de física, né? Pô, errei. Vocês acham que eu nunca errei um exercício de física no quadro? Claro que eu já errei. E eu sempre dou a desculpa que falo que foi o aluno que me atrapalhou. Sempre. Mas eu já errei. Só que minha aula estava com energia. Minha aula estava gostosa. Eu faço questão de fazer isso. Faço questão de vocês estarem envolvidos. Eu estou aqui, eu estou gesticulando, eu estou falando, eu estou me mexendo. Eu faço questão de que esteja com energia. Porque senão vocês vão dormir, senão vocês vão sumir daí. Leandro, tem gente dormindo. Eu não vou conseguir com todo mundo. Por quê? Porque nem todos estão com a vontade de estar. Agora, para quem está com essa vontade de estar, e eu sei que o juiz está com essa vontade de estar, se você chegar com essa vontade, com essa energia, isso garante um terceiro lugar para você. Então, não chega morto. Não chega morto. Chega com vontade. Chega falando assim, ó, eu cheguei porque eu tô jogando. Cheguei, pega a bola, coloca a bola ali, já dá um chutão nela. Vocês concordam comigo que quando a gente está assistindo um jogo de futebol, um jogo de qualquer coisa, uma peça de teatro, quando a gente vê a pessoa que está lá em cima vibrando, a gente tem mais vontade de assistir. Segundo lugar, apresentação com essa alta energia, não é só energia não, uma alta energia. E interação entre os membros da escuderia. Tá? Então, a apresentação está com uma alta energia e vocês interagiram entre vocês.
Vocês viram que tinha interação lá no outro quesito? Contribuição de equipe? Também tem interação de vocês no engajamento com o juiz. Você ganha nota em 2 itens, tá? Então, se eu vejo que vocês estão com uma alta energia e vocês interagiram ainda entre vocês, sabe? Então, pô, e aí você... E sabe por que a gente fala isso? Porque a gente já viu em apresentação, a gente já viu acontecendo em apresentação, de um chamar a atenção do outro no meio da apresentação. Eu olho aquilo e falo assim, rapaz do céu. Sabe aquela história que a gente escuta dos pais, dos avós, que roupa suja lava em casa? Não tem, já escutaram essa história já? É, tipo, vocês vão brigar na minha frente mesmo? Então, assim, a gente já viu isso em apresentação. Pô, não é legal, gente. Você corrigiu o colega ali, pô, ele errou, mas tenta segurar, porque às vezes o juiz nem percebeu. Se você vê que não vai atrapalhar a apresentação, por que você está brigando com o seu colega? Se você está brigando na apresentação final, se você está lá na final e discutindo, você concorda comigo que vocês brigaram o ano inteiro. Porque vocês não conseguem se segurar numa apresentação, e aí a nota até da contribuição de equipe cai. Não cai só a nota de engajamento, cai a nota da contribuição de equipe. Entendendo? Então, além dessa alta energia, uma interação entre os membros da escuderia, tá? E eu diria até mais. Vocês podem colocar alguma coisa mesmo palpável nessa interação. Ah, o que você acha? Fala aí você e tal, com alta energia. Esse é o segundo. Primeiro agora, que é o que interessa, né? Porque todo mundo quer o primeiro. Uma apresentação com alta energia, uma interação entre os membros da escuderia e uma interação com o avaliador, tá? Gente, fala para mim a interação que você pode ter. Postura, timbre de voz, gestos, interação visual, ó, olho no olho. Vou falar um negócio para vocês, eu não gosto de web. Eu não gosto de apresentação aqui. Quando o Valdemar conversou com a gente, que a gente ia fazer essas capacitações, eu coloquei um negócio que eu queria muito. De que fosse obrigado todas as câmeras abertas. Todas as câmeras abertas. Nenhuma câmera fechada. Quando eu faço reunião, que eu sou o líder dessa reunião e eu não quero que ninguém discuta, tá? Porque aqui eu não sou o líder, né? O líder é F1 em schools. Quando eu sou o líder da reunião, eu falo todas as câmeras abertas. Ah, eu tô com sono. Então sai da reunião. Tchau. Eu não gosto, porque eu gosto da interação. Eu preciso dessa interação. Eu tô aqui com vocês já perceberam que às vezes eu fico um pouco inquieto quando não tem uma resposta, quando não tem um feedback de vocês. Porque a minha aula só é boa se eu conseguir puxar vocês para ela. Então eu gosto desse feedback, certo? Então, quando eu estou falando com vocês, uma das coisas que eu não gosto é que eu, quando estou aqui, vocês estão vendo que às vezes estou no mouse aqui, eu mexo, abro alguma coisa, eu estou com o meu script aqui do lado do que eu estou falando com vocês, e eu não consigo, às vezes, me policiar de olhar aqui, ó. Entenderam? Eu estou falando com vocês olhando para a tela, ó. Eu tinha que estar olhando ali para a câmera. Entenderam? É um erro meu. Eu estou errando isso na apresentação. Por quê? Porque tem que ser olho no olho. Quer ver? Vamos fazer esse exercício. Ó, eu estou conversando com vocês olhando para a tela. Mas é proposital porque eu estou na tela olhando algumas coisas que eu quero falar com vocês. Agora seria muito melhor se eu conseguisse falar com vocês desse jeito. Olha na câmera. Olha como muda. Olha para mim agora conversando com vocês e olhando na câmera. É diferente. Entenderam isso? É diferente. Parece que a energia bate. Parece que a energia muda, interage mesmo. Tá? Então, quando eu falo para vocês de coisas, ó, uma apresentação com alta energia, a interação dos membros da escuderia e uma interação com o avaliador. Leandro, como é que eu interajo com o avaliador? Essa energia, com uma alta energia, mas alta energia não significa chegar pulando. Tudo bem? Nem todo juiz
Nem todo juiz curte o circo de Soleil. Entendendo? Como diz um dia eu fui assistir um stand-up como é que é? Fabiano Cambota, que ele fala que ele foi assistir o Circo de Soleil. Depois procura isso na internet. E ele fica falando, ele fala assim, não, porque eu até fui, eu gostei. Os caras pulam mesmo, eles pulam pra lá, pulam pra cá, pulam pra lá, pulam pra cá. Mas por $500 eu tinha comprado por R$ 50 um sapo. Então, assim, nem toda pessoa gosta de dinâmica, dessa interação, vocês entenderam? Nem todo juiz curte isso. Então, chegar com alta energia não significa chegar fazendo batuque, não significa chegar tocando guitarra, não significa chegar dançando, não entenderam isso? Então, assim, você tem que tomar cuidado, que às vezes é um tiro no pé. Mas lembra que se for bem feito, não tem o que discutir. Se for bem feito isso, é show de bola, certo? Então, assim, chegue com essa alta energia que não necessariamente é fazendo um show, fazendo uma interação de dinâmica, certo? Essa alta energia pode ser uma postura para falar, um timbre de voz, um gesto, esse olho no olho, a clareza dos conceitos, tá? O domínio do assunto, a quebra, a pausa na hora de falar. Vocês viram isso? A quebra, a pausa na hora de falar. Vocês viram na hora que eu fui elencar para vocês cada um dos itens? Eu fui falando com uma clareza nesses conceitos. Entenderam isso, pessoal? Tá? Então, isso é o primeiro lugar da apresentação verbal, técnica de apresentação e engajamento. Alguma dúvida? Aproveita aí, porque senão eu vou para o próximo item. Nenhuma dúvida, posso ir para o próximo. Por mim, pode seguir em frente aí, Leandro. Pode seguir, tá tudo ok, todo mundo? Então vamos lá. Ó, como a gente conversou, técnica de apresentação são 60 pontos, 3 itens, 20, 20 e 20. Falamos dos 3. Vamos falar dos 2 pontos que são da composição. A composição ela é feita de clareza de conceitos e gestão do tempo. Então vamos falar dessa clareza de conceitos e da gestão do tempo para a gente, vamos dizer assim, como conseguir pontos para isso. Vamos lá então. A apresentação verbal, composição, clareza de conceitos. O que eu vou fazer agora para ficar mais objetivo, mais direto, para a gente ter um tempinho até para as perguntas? Como é que eu chego até o terceiro lugar? Certo? Na clareza de conceitos. Como é que eu chego no terceiro? Como é que eu chego no segundo? Como é que eu chego no primeiro? Para chegar no terceiro lugar, tá? Você não pode, é claro, não ter clareza de conceitos, né? Você tem que ter clareza de conceitos, você tem que ter as menções de todos os conceitos e conteúdos que você falar, né? Você tem que explanar bem tudo isso. Agora, se quase todos os membros da escuderia mostrarem que dominam a sua área de atuação, a sua responsabilidade, tá? E eu estou falando quase todos os membros da escuderia, isso já gera um terceiro lugar, tá? Já gera um terceiro lugar. Se quase todos os membros já mostrarem que entendem do seu conteúdo, tá? Então, assim, vamos pensar numa escuderia de 6 pessoas. 3, 4 falaram muito bem e foram claros em todos os conceitos que eles falaram, isso já pode dar um terceiro lugar. Agora, se todos os membros da escuderia mostrarem que dominam a sua área, isso é um segundo lugar. Tudo bem? Isso já é uma nota de segundo lugar. Agora, Leandro, como é que eu chego na clareza de conceitos para o primeiro lugar? Se mais de um membro da escuderia mostrar de uma diferente área de atuação. Leandro, como é que eu consigo isso? É fácil de você conseguir isso. Lembra que eu falei da contribuição de equipe, do engajamento? Lembra disso? Naquele momento
de contribuição de equipe, de engajamento, interagindo entre os membros da equipe, um falar da parte do outro, pô, show de bola. Sabe? Vamos pensar que tem, sei lá, vamos pegar dois nomes, José e João, tá? Dois nomes mais comuns. Aí, o José tá falando ali sobre engenharia. Aí o João, que é do projeto social, pega e fala assim, e por exemplo, né, José, a partir do que você disse aí, a gente pode até contribuir, né? A gente pode até ampliar com esse ponto também. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Quando um dá uma invadida um pouquinho na área do outro, claro que com clareza, entenderam? Vocês conseguiram que isso aí também dá para ensaiar, né? Isso, na verdade, deve ser ensaiado. Vocês conseguiram entender na clareza de conceitos? Esse é o mais fácil de explicar. Quando eu vejo quase todos os membros entenderam da sua área de atuação, isso é um terceiro lugar. Quando todos os membros entendem da sua área de atuação, é um segundo lugar. Agora, quando eu pego um membro interagindo na área de atuação do outro, isso é primeiro lugar. Pô, Leandro, mas isso aí acontece, pode acontecer naturalmente no meio da apresentação, ou pode estar ensaiado na apresentação. Entenderam isso? Você fazer isso aí uma, duas, três vezes no meio de uma apresentação vai enriquecer muito a apresentação. Vai gerar nota tanto no engajamento, quanto na clareza de conceitos, quanto na gestão do tempo, quanto na contribuição de equipe. Os itens de avaliação na apresentação verbal, eles são muito interligados. Show, clareza de conceitos? Todo mundo? Alguma dúvida? Pode ir para o próximo? Então vou para o próximo. Próximo item, depois da clareza de conceitos, gestão do tempo, tá? Gestão do tempo. Gente, tempo, já adianto. Vamos supor que o tempo é de 10 minutos, né? Vocês já receberam aí tempo, tudo certo. Vamos supor 10. 9 até 11 cumpriu. A gente vai marcar, não tem jeito, tá? Por quê? Porque regra é regra. Ah, mas tem que ser 10 cravado? Não. Mas se ficar entre 9 e 11, show. Certo? Vamos lá. Falei menos de 50% do tempo. Tá? Ou mais de 20% do tempo, tá ali embaixo a nota. Se eu falei entre 50% e 90% do tempo, ou entre 110% e 120% do tempo, tá mediana a nota. Agora, se está dentro, tá? Dentro dentro deixa eu só virar aqui, porque subiu uma aba aqui. Espera só um pouquinho. Aqui. Se eu estiver dentro do tempo, na minha suposição de 10 minutos, 9 e 11, como é que eu vou fazer a diferença do terceiro para o segundo para o primeiro? Tá? Se estava tudo dentro da apresentação. Então, assim, falei tudo da apresentação. E está tudo dentro da apresentação. Todos os itens, falei de engenharia, gestão de projeto, empreendimento, projeto social, está tudo dentro da apresentação, todos encaixadinhos, todos no mesmo tempo, todos os membros falaram com o mesmo tempo, com a mesma importância, isso é primeiro. Um membro falou menos, isso é segundo. 2 membros falou menos, isso é terceiro. Certo? Então, a gestão do tempo e a clareza de conceitos, né, que são esses 2 itens da composição, são os 2 itens mais fáceis para o juiz julgar. Clareza de conceitos. Falou? Falou. Não falou? Não falou. Gestão do tempo. Está dentro do tempo. Falou tudo? Primeiro. Está dentro do tempo. Um deixou de falar? Segundo. Está dentro do tempo. 2 ou mais deixaram de falar? Terceiro. Certo? Tranquilo aí, pessoal? Todos entenderam? Essa Beleza? foi bem sucinta, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que tá bem explicado. Porque não tem o que falar. O tempo mesmo, é tempo. O tempo é tempo, você entendeu? Mas você tem que estar dentro do tempo. Porque se você não estiver dentro do tempo, você perdeu nota.
Você tem 10 minutos, mas você falou 13, ferrou. Tá? Então, assim, o tempo é isso pra gente. Falou tudo e todos falaram com a mesma importância, show. Primeiro lugar. Um deixou de falar, segundo. 2 ou mais deixaram de falar, terceiro. Simples assim. Estamos caminhando para o final. Estamos agora para o conteúdo. Conteúdo são 3 itens: inovação, colaboração e experiência de aprendizagem F1 em schools. Tá? Inovação, colaboração e experiência de aprendizagem. Inovação. O que é inovação? Tá? Galera, se não teve inovação nenhuma, ou se mencionou, mas praticamente não apareceu, são notas medianas. Vamos para o terceiro. Apareceu uma inovação, nós falamos bastante de inovação lá no começo. Apareceu uma originalidade com impacto positivo em uma área, pelo menos, apresentação verbal, engenharia, empreendimento, gestão de projeto, projeto social. Se apareceu em uma área, pelo menos, isso eu diria que é terceiro lugar. Se apareceu em 2 áreas, inovação, originalidade, eu diria que é segundo lugar. Agora, se apareceu em mais de 2 áreas, 3, 4, em todas as áreas, isso é primeiro lugar. Então é assim que a gente fecha essa nota de inovação. Então, você mostrou uma inovação. Show. Isso eu daria um terceiro lugar. Você teria uma nota ali correspondente de 12 a 14. Se você colocou em 2 áreas, engenharia, empreendimento, gestão de projeto, projeto social, de 15 a 17 você vai ganhar. Se você colocou em 3 áreas ou mais, de 18 a 20. Fui bem sucinto para mostrar para vocês inovação. Vocês concordam que inovação a gente já falou bastante o que é? Mostrei em uma, terceiro, em 2, segundo, 3 ou mais, primeiro lugar. Beleza? Próximo. Colaboração. Beleza. Colaboração. O que eu diria para vocês de colaboração? Colaboração é quando você tem colaborações tanto externas quanto internas. Eu diria que aqui é onde vocês mais perdem nota, gente. Eu falo, meu Deus do céu, por que eles não falaram? Sabe quando os juízes depois começam a fazer perguntas para vocês? Os juízes não fazem depois algumas perguntas, depois que vocês apresentam? E aí vocês falam, isso aqui a gente aprendeu com tal pessoa lá na cidade. Isso aqui foi tal professor da escola que ensinou pra gente. Mas por que vocês não falaram? Tipo, não entra na minha cabeça. Porque se uma das notas é colaboração, você tem que mostrar as colaborações que você teve. Mas qual colaboração? Gente, se vocês mostrarem que um professor ensinou a fazer um PowerPoint, se vocês mostrarem que vocês foram numa agência de marketing e o estagiário lá ensinou a fazer uma postagem, isso é colaboração. Colaboração é tudo que vem de fora da escuderia. Qualquer coisa que vier de fora da escuderia importa. Mostra pra gente, fala pra gente, entendendo? E como é que a gente dá a nota disso? Colaboração que teve um resultado no projeto de vocês, em uma das áreas avaliadas, é terceiro. Em 2 dessas áreas, apresentação verbal, engenharia, empreendimento, gestão de projeto, projeto social, é segundo. Em 2 ou mais, em 3 ou mais, né, em mais de 2 áreas, é o primeiro. Lá na inovação eu não fiz isso? Uma inovação, terceiro. 2 inovações, segundo. 3 ou mais inovações, primeiro. É a mesma coisa em colaborações externas que vocês vão ter. Uma colaboração já dá nota para terceiro. Se for 2 colaborações, nota para segundo. Se for 3 ou mais colaborações, nota para o primeiro. Vocês concordam comigo que é muito fácil de ganhar nota nisso? Só que é onde vocês mais perdem. Eu já vi uma vez numa escuderia, que eles, nas perguntas, eles mostraram 12 colaborações para mim. Só que na apresentação deles, eles não falaram nenhuma dessas 12. E eu fiquei olhando e falei assim,
teria tirado 20. E como ele não apresentou nenhuma das colaborações, sabe quanto que ele tirou? 10. Ele perdeu 10 pontos por uma bobeira, por uma coisa boba, porque não citou, porque não mencionou. E a colaboração é muito simples de você citar. Na hora que você está fazendo a apresentação, você cita. Isso aqui foi uma colaboração externa de tal pessoa. Pedro, foi você que fez uma pergunta na semana passada, que o Fred respondeu. Lembra que você falou assim, mas não ficou Sim, evidenciada a colaboração externa. Você lembra que você perguntou isso? sim, sim. E você viu que o Fred pegou e falou assim, ficou, e eu cito para você várias. E ele citou acho que 6 colaborações, assim, na lenha, de uma vez só para você assim. Então, assim, o juiz consegue absorver rapidamente a colaboração externa. Você não precisa ficar evidenciando. Você cita. Não, e nós fizemos isso no plano nosso de marketing, nós fizemos isso. Por sinal, foi o fulano de tal que nos auxiliou, e aí nós fizemos assim, assim, assim. Foi 1 segundo. Foi 1 segundo. É o que precisa para o juiz. O juiz, opa, colaboração. Ele anota. Por isso que a gente fica aqui com a fichinha, né? A gente fica com a fichinha ali anotando. A gente pegou, já foi. A gente precisa de 3. Colocou 3 é 20. Certo? Fácil assim. Pode continuar? Ô, Leandro, me levantou uma dúvida ali, que tu citou que nessa apresentação específica a equipe acabou não citando nenhuma colaboração, mas tirou 10. Como que chegou ao 10? Por Você exemplo, percebeu uma colaboração não, tipo, entre linha, por assim dizer? não, eu vi no portfólio, por exemplo. Ah, Eu vi que ele não é capaz de fazer aquilo, porque não, você concorda comigo que tem coisas que vocês, pela idade, pela experiência, não foi vocês que fizeram. Isso é fácil de perceber, hum, né? Da mesma forma que vocês percebem que não foi o professor que fez, que vocês falam, meu, o professor não teria feito aquilo, você entendeu? A gente também fala, o aluno não fez aquilo. Então, assim, a gente lê os portfólios de vocês, então a gente vai pegando isso e na apresentação. Então, é assim que a gente dá um mínimo de nota para essa colaboração. Beleza? perfeito, perfeito, entendi sim. Bom, chegando no último item, né? O último item, experiência de aprendizagem F1 em schools. Gente, o que é experiência de aprendizagem F1 em schools? Sério mesmo, sabia? Não fala, e a F1 em schools foi muito importante para minha vida. Eu sou uma nova pessoa depois que participei desse projeto na minha escola. Tá, legal. Beleza. Isso não é experiência de aprendizagem. Entendeu? Isso não chama a atenção de um juiz. Experiência de aprendizagem F1 em schools é quando você mostra dentro da sua área o que você aprendeu e que às vezes você já está até aplicando isso já. Entenderam isso? E isso é uma experiência de aprendizagem F1 em schools. Vamos pegar um exemplo. Deixa eu tentar achar um exemplo para mim, alguma coisa para mim. Vou pegar um exemplo que eu gosto, né? Para os novos aí que não me viram ainda pessoalmente, eu sou um gordinho. Eu tô um pouquinho, assim, eu não sou gordinho, eu sou baixo. Se eu tivesse uns 2,30 m, mais ou menos, eu seria magro, né? Eu sou pirado em churrasco. Mas não é que eu sou pirado em churrasco. É que sempre as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu amo muito, são pessoas que gostam de churrasco. Então eu fui aprender a fazer churrasco e utilizo disso para demonstrar o meu carinho. Não é que eu gosto de comer carne, certo? Então, a minha experiência de aprendizagem, de aprender a fazer um churrasco para depois fazer um churrasco para essas pessoas, entendeu? Não é eu gosto muito de fazer churrasco, não, eu aprendi a fazer o churrasco para estar com essas pessoas. Então, o que você aprendeu? Poxa, eu aprendi a usar aquele programa e estou usando esse programa na minha vida, no meu dia a dia. Pô, estou usando lá na empresa do meu pai. Ensinei um tio meu no trabalho dele a fazer isso também.
cita exemplo do que você aprendeu no decorrer do tempo da escuderia e que você usa no seu dia a dia, você usa lá na apresentação. Entenderam isso? Vocês entenderam o ponto? Do que é uma experiência de aprendizagem F1 em Schools para um juiz? Agora, primeiro item. Entenderam isso? Se vocês entenderam isso, quando eu falo que até 1/3 dos membros apresentaram isso para a gente na apresentação, isso dá um terceiro lugar. Na hora que eu falo de 1/3 para pelo menos metade da escuderia, isso dá um segundo lugar. Agora, se quase toda a escuderia, mais da metade da escuderia, chega e fala assim, nós tivemos uma experiência de aprendizagem na F1 em Schools, isso dá um primeiro lugar. Entenderam o que é experiência de aprendizagem? Perfeito, Foi? perfeito. Conseguimos chegar até o final? Chegamos até o último item da ficha. Depois de 1h20, que era o tempo que eu queria. Comecei 5h10, são 6h30. Dúvidas? Nenhuma? Apesar que eu fui deixando vocês É, mim? tu acabou citando ali aquela questão, a mesma pergunta de antes, né? Que foi a questão de comparar o portfólio com a verbal. O portfólio, ele é constantemente, ele é muito analisado durante a verbal, ou é mais realmente o que está acontecendo na hora ali? Eu não deixo nenhum juiz de apresentação verbal ir para a sala de apresentação verbal sem ler os portfólios de vocês. Uhum. Nenhum. Todos têm que ler os portfólios de vocês. Até para que eles tenham capacidade de fazer perguntas sobre a apresentação de vocês. Para ver se bate a apresentação de vocês com o portfólio. Pô, Leandro, mas não tem portfólio de apresentação verbal. Eles sofrem por causa disso. Porque quem está na engenharia tem um portfólio de engenharia, quem está no empreendimento tem um portfólio de empreendimento. A apresentação verbal olha todos os portfólios. Tá? Então eu faço questão que eles olhem para que seja coerente o que vocês apresentaram nas outras áreas de atuação com a área da apresentação verbal. Respondido, Pedro? Perfeito, perfeito. É só para eu ter uma noção mesmo de quanto os portfólios vão impactar na apresentação, né? Só para entender isso. Exatamente. Tá? Mas da minha parte é isso mesmo. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? A minha preocupação na apresentação de hoje para vocês foi correr essa ficha de avaliação ponto a ponto. Eu fiz questão de ser o mais claro possível na ficha de avaliação e mostrar como um juiz faz esse julgamento. Eu queria o feedback de vocês. Eu consegui chegar nesse ponto com vocês? Vocês conseguiram entender o que é a ficha e como nós julgamos? Quem quiser falar, fica à vontade, até porque se falar também, Leandro, ficou alguma coisa, pode falar. Eu estou aqui para aprender com vocês. Sim, ficou tudo muito bem explicado. Miguel, ótimo, Miguel. A minha ideia foi essa. Eu queria deixar o mais claro possível essa ficha de avaliação para vocês e como nós julgamos isso. Foi a minha ideia geral da apresentação de hoje. É, o que eu tava falando até agora, né? Acho que de modo geral foi uma apresentação, uma explicação muito completa de todas as áreas, né? Acho que esse insight mais específico em cada rubrica é uma coisa que eu pessoalmente, né, que já participei de outras temporadas, eu sentia falta, assim, na questão do feedback dos juízes, então é muito bom ter esse enfoque específico nos tópicos de rubrica pra gente ter um direcionamento melhor. Acho que foi excelente essa capacitação. Eu agradeço, Pedro. Foi justamente essa ideia. Eu não quero que vocês saiam com dúvida nenhuma depois dessa apresentação de hoje. Perfeito. Mais alguém, pessoal? Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Então, beleza. Tá? Na semana que vem a gente fecha, né? Acredito que seja na semana que vem. Eu estou aqui com a agenda aqui aberta. Fiquem à vontade. A gente está com o canal aberto com vocês. A minha ideia geral de hoje foi essa. Espero mesmo
ter cumprido ela. Pelo menos o feedback de alguns de vocês aí foi positivo para mim. Eu saí feliz da apresentação que eu fiz para vocês hoje. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Eu sei que é bastante tempo, é pesado 1h20, é denso 1h20, mas a gente sabe que vocês vão ser recompensados e vocês viram que sempre eu quis chegar como eu faço para ser o primeiro. Essa é a minha ideia geral de hoje. Beleza? Grande abraço para vocês, então. Até a próxima. Valeu, Leandro. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Até mais.